um ditado que diz que a ocasião é que faz o ladrão. Tem lá seu fundo de verdade, embora alguém mal intencionado não precisa de ocasiões, ele busca ocasiões. Mas tem seu fundo de verdade, como eu disse, e nós vimos isso nesse tempo de catástrofes por causa das enchentes. Ladrões invadiram casas alagadas para roubar bens, ou para destruir, como aconteceu com pessoas próximas de nós aqui. Ou então, houve aqueles que desviaram donativos, que deveriam chegar nas pessoas atingidas, mas os desviaram para benefício próprio. E houve inclusive aqueles que, aproveitando-se da boa vontade das pessoas, fizeram campanhas via internet para arrecadar dinheiro para si próprio. A ocasião ajuda o ladrão, sem dúvida, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero falar de um outro ditado, eu diria um ditado cristão, não sei se alguém o disse antes, mas o ditado seria esse: a ocasião revela o cristão. Ou então, a ocasião mostra o cristão, ou ainda, a ocasião desafia o cristão. E isso também foi ilustrado nesse tempo de calamidade, pela ação, pela dedicação, pelo empenho dos cristãos em ajudar aqueles que foram duramente atingidos pela grande inundação. Ela revelou a disposição, o amor, a dedicação e a boa vontade dos cristãos. E é sobre isso que eu gostaria de falar a partir também da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, porque lá há uma ocasião muito parecida com a ocasião que nós vivemos. E os cristãos daquele tempo tiveram oportunidades muito semelhantes às oportunidades e desafios que Deus também colocou diante de nós nas dificuldades enfrentadas pelo povo. Vamos andar um pouco perifericamente, primeiramente, para compreendermos melhor a palavra ou a epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Qual era a ocasião? Logo após o Pentecostes, uma grande ocasião se apresentou para a igreja e para os cristãos. Nós bem lembramos que no dia do Pentecostes, mais ou menos 3.000 pessoas creram, confessaram sua fé e foram batizadas. Mas havia muita pobreza na Judéia, também em Jerusalém. E esta ocasião fez com que aquela igreja fundada pelo Espírito Santo no Pentecostes começasse a agir. E diante da pobreza, eles agiram. E a gente fica impactado quando a gente lê o que Lucas escreveu no livro de Atos dos Apóstolos sobre a atuação dos primeiros cristãos. Eu destaco Atos 2:45, onde está escrito que muitos cristãos vendiam suas propriedades, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E um pouco mais adiante, em Atos capítulo 4, versos 34 e 35, está escrito que na igreja de Jerusalém nenhum necessitado havia. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Bem impressionante isso. Mas a igreja de Jerusalém foi crescendo, foi aumentando em número, logo o número subiu para 5.000 e assim por diante. E na medida que a igreja crescia, também os problemas cresciam. E Atos capítulo 6 nos fala de um destes problemas. Está escrito lá que aqueles cristãos judeus que falavam grego, eles
começaram a reclamar, dizendo que as viúvas deles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária. Distribuição de recursos, provavelmente alimentos e assim por diante. Houve uma reclamação, houve um problema, e a igreja se mobilizou. Isso se transformou numa ocasião para agir. E a igreja se reuniu sob a liderança dos apóstolos, eles oraram a Deus, e então decidiram estabelecer e escolher os diáconos, que foram então encarregados desta distribuição diária. A igreja reagiu, a igreja agiu diante da ocasião que se colocou por causa de um problema. Mais tarde, uma outra ocasião, e aí nós podemos ir lá para Atos capítulo 11, lá está escrito de que uma grande fome se abateu sobre o mundo nos dias do imperador Cláudio, e essa fome atingiu muito, especialmente a região da Judeia, né, onde também estava Jerusalém. E esta ocasião revelou e desafiou os cristãos de um outro país, porque a essa altura a fé cristã já havia se espalhado por diferentes países, e em Antioquia, na Síria, uma grande congregação se organizou. E diante da necessidade lá de Jerusalém, observem o que aconteceu, está em Atos 11, 29. Os cristãos lá de Antioquia resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia. E a observação, cada um fez isso conforme as suas posses, conforme as suas possibilidades. Vejam, irmãos e irmãos, são exemplos de como as ocasiões revelaram, desafiaram os cristãos e fizeram com que os cristãos aparecessem e agissem. Chegamos ao apóstolo Paulo. Após a sua conversão, ele não foi aceito por muitos em Jerusalém, e havia dificuldade de ele ser aceito na igreja, porque antes ele havia sido um perseguidor. Então, qual foi a decisão? Especialmente considerando digamos, a sugestão de Pedro, Tiago e João, ficou decidido que o apóstolo Paulo iria ao encontro dos povos que não eram judeus. Mas lá na epístola aos Gálatas, ele fala de uma orientação que ele recebeu lá de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. E ele escreve o seguinte: somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E Paulo fez isso com muita dedicação, com muito empenho. E aí nós chegamos na epístola aos Coríntios. E aí nós vamos entender o assunto dessa epístola. Por que Paulo escreveu o que lá está? Paulo trata desta situação com os cristãos de Corinto. Ele não está em Corinto, ele está escrevendo para eles. O problema, a ocasião, ainda era a fome lá na Judeia. Essa era a ocasião. E agora Paulo escreve aos cristãos de Corinto, que de certa forma desanimaram em recolher ofertas e ajuda para aqueles irmãos. Eles começaram bem, mas desanimaram. Eles precisavam de uma injeção de ânimo. E então o que faz o apóstolo? Ele cita o exemplo de uma outra congregação, a congregação da Macedônia. Esta congregação era formada por gente mais pobre. Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja mais rica. Corinto era uma cidade mais rica, uma cidade portuária de muito comércio. E aí Paulo escreve algumas coisas sobre os cristãos de Corinto. Escreve para os coríntios sobre os cristãos da Macedônia e diz assim: eles lá contribuíram segundo suas posses e até acima delas, de forma voluntária.
Paulo diz mais: a pobreza deles transbordou em riqueza de generosidade. Pobres, mas ricos em generosidade. E qual era o segredo disso? Paulo também escreve isso aos Coríntios, capítulo 8, verso 5. Eles não apenas ofertaram dinheiro, eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Ali estava o segredo. Deram-se primeiro ao Senhor, e então também não tiveram dificuldade de se oferecer para ajudar aqueles que precisavam. Ofertaram suas vidas ao Senhor, consagraram suas vidas ao Senhor, e por consequência foram voluntariosos, generosos em ajudar aqueles que naquela ocasião estavam em grande necessidade. Eu convido você agora, abra a epístola aos Coríntios, segunda epístola, página 1664. 1664. Eu quero dar mais 2 destaques, mas quero ler o texto. 2 Coríntios 8, a partir do verso 8, página 1664. 2 importantes observações. Primeiro, aquela oferta que Paulo agora está estimulando os cristãos de Corinto a reunirem para ser levada a Jerusalém, ele fala, ele anima os cristãos, mas ele diz como ele anima. Observem bem, verso 8: não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Não falo na forma de mandamento, isso é importante, porque o cristão não age forçado por leis, por regras e por mandamentos. Os cristãos agem e reagem ao amor de Deus. Outro detalhe interessante: a fé cristã e a própria salvação, ele não provém de leis. A fé cristã não está fundamentada em leis, em regras ou em mandamentos. A salvação das nossas almas e a vida eterna não nos é garantida pelo cumprimento de leis, de regras ou cerimônias, mas a fé cristã, ela está fundamentada no amor de Deus, e a nossa ação como cristãos sempre é uma resposta ao amor de Deus, não é uma obrigação. E ressuscitou, ou como explicou o apóstolo João: nós amamos porque ele nos amou primeiro. A nossa ação sempre é uma resposta ao amor de Deus. Cristãos não vivem apenas em função de si e dos seus interesses pessoais, mas em amor eles olham as ocasiões também ao seu redor e se voltam ao próximo. A pergunta que se deveria colocar aqui é esta: você percebe as ocasiões que Deus coloca diante de você? Na sua família, aqui na comunidade de Cristo, na sociedade de uma maneira geral? Você percebe as ocasiões? Uma segunda palavra que eu quero ler, ainda 2 Coríntios 8, agora o verso 13 e 14. Paulo esclarece, verso 13: não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, dos necessitados lá da Judeia, onde havia fome, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Um supre a necessidade do outro e vice-versa.
assim caminha a igreja. Esta é a realidade da igreja. Tuas ofertas e ajuda supriram a necessidade de muitas pessoas neste tempo de calamidade. Talvez no futuro, a ajuda, as ofertas dos outros vão suprir tuas necessidades. Esta é a realidade da igreja e Paulo quer nos mostrar isso. As ocasiões que Deus permite, elas nos conduzem à ação, movidos pelo amor de Deus, entregando-nos ao Senhor e à disposição das necessidades que precisam ser supridas. Olha, irmãs e irmãos, foi maravilhoso ver em meio à calamidade a ação do povo de Deus, a ação nossa como congregação. E aí eu falo não como grupo todo reunido, mas as ações, as reações dos irmãos que ajudaram os irmãos. Como foi maravilhoso saber, olha, o irmão veio aqui me ajudar, o outro veio aqui me ajudar, o outro me trouxe um fogão, o outro me trouxe um colchão, o outro fez isso, aquela fez esse trabalho, vieram aqui e limparam a minha casa, me trouxeram isso, me deram dinheiro. Como foi maravilhoso isso no meio da calamidade. Sabem, não sei se todos têm conhecimento, mas as ofertas de irmãos na fé aqui da comunidade, junto também com a oferta que nós recebemos da administração nacional da nossa IELB, nós decidimos ajudar também financeiramente as famílias que foram afetadas, que perderam seus bens dentro de casa. Muitos não precisaram, outros sim. Isso foi tão especial. Esta é a ação do cristão que olha onde estão as necessidades. Como foi maravilhoso ver o povo se reunindo aqui para fazer a limpeza. Em meio à imundícia, todo mundo vestindo botas, luvas, máscaras, homens, mulheres, jovens, idosos, ajudando e trabalhando, oferecendo o seu serviço. Como foi maravilhoso ver as ofertas entrando para ajudar as famílias necessitadas e também para ajudar na reconstrução de tudo que a água destruiu aqui, nas dependências da comunidade, do templo, da secretaria, do lar, do Colégio Concórdia. É mais ou menos o que Paulo viveu. É mais ou menos o que a igreja de Antioquia e tantas outras viveram, olhando onde está a necessidade e então se mobilizando. Mas eu também queria dizer que cristãos não precisam de ocasiões especiais. Cristãos que deram-se a si mesmos ao Senhor estão prontos e eles veem as oportunidades do dia a dia para servir. A palavra de Lamentações de Jeremias, quando Jeremias vê Jerusalém arrasada e ele fica deprimido, ele diz assim: olha, eu preciso pensar em coisas que me botam para cima. E aí ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vejo a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã? Como é que eu experimento, como é que eu sinto a misericórdia do Senhor? Ela está revelada na sua palavra, quando eu a leio e ouço. Mas também é verdade que a misericórdia do Senhor se torna nova sobre nossas vidas, quando os irmãos na fé vêm ao nosso encontro, nos apoiam, nos ajudam, nos animam. E as misericórdias do Senhor também se renovam sobre a vida de outros quando nós vamos ao encontro deles, para animá-los, apoiá-los, ajudá-los e encorajá-los. Que Deus nos permita sermos uma igreja que, acima de tudo, se ofereceu ao Senhor,
E isso é uma coisa constante. Dar-se a si mesmo ao Senhor. Nós fomos entregues a Ele no dia do batismo. Mas viver o batismo também significa sempre de novo dizer: Senhor, aqui estou, sou teu, usa-me. Que Deus o permita a mim e a você. Amém.